Antes de iniciar aqui a minha fala, deixa aqui apresentar alguns livros que têm a ver com o tema que está sendo tratado nesse encontro. O livro do Eduardo Welch, Relacionamentos com Sabedoria e Amor, Andar Lado a Lado. Você não pode deixar de ler esse livro, de um conselheiro bíblico e de alguém que nos ajuda a andar com pessoas, a nos relacionar com pessoas em um relacionamento que seja, portanto, marcado pelo amor. Então, o tema nosso aqui desse encontro tem tudo a ver com o que o livro está tratando aqui. A vocação perigosa do Paul Tripp. Irmão, se você quer dar um presente para o seu pastor, não deixe de comprar esse livro do Paul Tripp. É um livro abençoador. Durante a pandemia, eu comecei a ler esse livro e, após a leitura dele, resolvi criar um grupo de pastores no meu sínodo e depois esse grupo se abriu para recebermos outros pastores de outras regiões do nosso país e onde nós começamos a estudar. E durante um ano, nós estudamos esse livro. Um livro que traz um quebrantamento para o nosso coração, que traz um ensino riquíssimo para a gente entender essa vocação pastoral. E eu, com 30 anos de ministério, ao ler o Paul Tripp, eu pude aprender e extrair lições preciosas desse livro. Então, pastoreie o coração do seu pastor. Dê esse presente para ele, eu tenho certeza que vai abençoá-lo. E quem é que não lida com temor? Quem é que não lida com preocupação? Quem é que não lida com a questão da necessidade de descanso? E esse livro também do Eduardo Welch, Medo e Fuga. É um livro fantástico que nos ensina em tempos de temor, em tempos de medo, em tempos em que estamos, quem sabe, prontos para uma fuga, quem sabe, da realidade que nós estamos enfrentando. Ele nos ensina a correr para Deus e a descansar em Deus. Então, um excelente livro, Bom e Bravo. Bom e Bravo. Não sei se você tem, às vezes, problemas de ira. Não sei se você já explodiu uma vez ou outra. Não precisa levantar a mão. Não sei se você lida com a reclamação, com a amargura, com a irritação. Queridos, David Powlison, que faleceu em 2019, um escritor fantástico, também dentro da área do aconselhamento bíblico, ele nos ensina como nós podemos santificar a ira, como que nós podemos santificar a reclamação, a irritação, que tantas vezes prejudica os nossos relacionamentos. Você precisa ler essa obra. Criados à imagem e semelhança de Deus, do Anthony Hoekman. Então, está aí uma obra excelente que nos dá uma perspectiva da antropologia cristã. Como é que nós enxergamos o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus? O que é esse ser que Deus criou? O que é alma? O que é espírito? O que é esse corpo? Enfim, se você ler Anthony Hoekman, você vai ficar apaixonado pela maneira simples como ele escreve assunto extremamente difícil e de uma maneira tão prática. Então, para você entender o homem, então está aqui uma excelente obra. E se você quer presentear o seu presbítero, coração de pastor, como resgatar o modelo bíblico de pastoreio do presbítero? Então, está aí uma excelente obra de John Sittiman. Então, a nossa editora está lá, ainda oferecendo esses livros com um desconto de 50%. Então, você pode aproveitar isso. E se você for comprar o livro e não tê-lo à disposição agora ali na editora, na livraria, você tem um código que a editora passou para você, SAF 2022. Esse código é o código do desconto. Então,
Quando você voltar para a sua região, você pode fazer a compra no site da editora, vai ter lá o espaço para você colocar o cupom de desconto e você vai digitar SAF 2022 e o presbítero Furlan, Clodoaldo Furlan, garantiu o desconto para aqueles que estão aqui no encontro, para que você possa ainda ter direito a esse desconto, esse privilégio de 50% de desconto, enfim. E há um outro livro que eu penso, eu não tenho ele aqui, está na última lâmina do meu slide, que é relacionamentos. Presta atenção nisso e guarde isso. Se você não ler mais nada durante esse ano e o ano de 2023, você não pode deixar de ler esse livro. Relacionamentos. E olha o subtítulo do livro. Uma confusão que vale a pena. Relacionamento, uma confusão que vale a pena, de Paul Tripp. Então, anote esse título e não deixe de comprar. Está dentro da promoção também, SAF 2022, para que você possa adquiri-lo e lê-lo. Bem, deixa eu acessar aqui. Em busca da paz, como lidar com os conflitos e restaurar relacionamentos quebrados. Eu lembro aqui daquilo que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o versículo 18, em que Paulo diz, se for possível, naquilo que depender de vós, tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. E eu quero tratar desse assunto com os irmãos, olhando pelo menos 3 perspectivas para, de maneira bem didática, nos ajudar a entender o tema. Primeiro, introduzindo, vou falar de 3 máximas do conflito. Depois eu vou tratar das causas do conflito, maneiras erradas de você lidar com o conflito, e depois eu vou gastar um pouquinho mais de tempo nisso, as maneiras corretas de como nós devemos lidar com o conflito e assim caminhar em busca da paz. Inicialmente, as 3 máximas do conflito. E a primeira máxima que eu quero destacar aqui é que Deus nos criou para relacionamentos. Simples assim. Deus nos criou para relacionamentos. Ok, pedir aqui para eu falar pertinho do microfone. Eu acho que melhorou aí atrás, né? Levante a mão para mim se melhorou. Isso, obrigado. Então, 3 máximas dos conflitos. Gênesis 2,18 diz que Deus, ao criar o homem, ao ver o homem sozinho, sem a companheira, diz ele, não é bom que o homem esteja só. Isso tem muito mais, tem a ver muito mais do que simplesmente falar de Adão e Eva. Isso tem a ver com o ser humano. Tem a ver comigo, tem a ver com você, quando Deus afirma que não é bom que o homem viva só. Deus nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Nós precisamos de relacionamentos. Quando você deve se lembrar de um filme antigo, deve ter mais de 10 anos esse filme, Náufrago, de Tom Hanks, quando ele, numa ilha deserta, foi parar ali naquela ilha, e enquanto estava ali sozinho naquela ilha, tendo que passar ali, acho que o tempo, acho que era coisa de 1 ano na ilha, e ele começou então a ter uma necessidade de se relacionar com alguém. E como ele estava sozinho, isolado, só ele, ali naquela ilha, ele então resolve criar uma pessoa, um personagem que é o Senhor
Wilson. Obrigado, Miriam. O senhor Wilson, que é o nome daquela empresa de esportes, Wilson, e que tinha esse nome na bola. E ele, então, o tempo todo no filme, é um filme dialogando, conversando com a bola, conversando com o senhor Wilson. E ali naquele filme a gente percebe esse aspecto do ser de Deus em nós, criados à imagem e semelhança dele, quando nós necessitamos de pessoas, nós necessitamos de nos relacionar com alguém. E no filme ele conversa, no filme ele dialoga, no filme ele fica bravo, no filme ele fica irritado, ele tem um momento que ele chuta a bola, não porque estivesse ali praticando um esporte, mas ele ficou tão irritado com a bola que ele chuta a bola. Então a gente percebe nisso um aspecto do ser humano. Nós precisamos de gente, porque Deus nos fez assim. Um Deus que é relacional em sua natureza, por isso é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se relacionam entre si. Ao nos criar a sua imagem e semelhança, ele imprimiu em nós essa necessidade do outro. Então não existe pessoa nesse mundo que viva no isolamento, na solidão, porque senão nós vamos sofrer, porque nós precisamos do outro, porque Deus nos criou assim. Então não é bom que o homem viva só. Segundo, de certa forma, todos os relacionamentos são difíceis. Não existe um relacionamento fácil. Em um momento ou outro, todos nós vamos atritar em nossos relacionamentos. Em um momento ou outro, por causa do pecado que está em nós. Somos pessoas pecadoras, vivemos numa sociedade pecadora, convivemos com pessoas pecadoras, então é impossível nos relacionarmos com alguém e em um momento ou outro não termos um atrito com ela, não termos um momento de conflito. Portanto, os conflitos no relacionamento, eles são inevitáveis. Necessitamos de pessoas, precisamos de pessoas, mas ao nos relacionarmos com elas, em um momento ou outro haverá o atrito. Em um momento ou outro haverá uma confusão nesse relacionamento. Então, são inevitáveis os conflitos. E terceira máxima do assunto aqui para nós é que Deus, e eu estou aqui fazendo uso das ideias de Paul Tripp, e em que Deus nos mantém em relacionamentos confusos com um objetivo. Porque talvez você possa se perguntar, mas lá em casa, ou na igreja, ou no meu trabalho, na sociedade, onde eu tenho relacionamentos com pessoas, vez ou outra eu me percebo num relacionamento difícil. Eu me relaciono com pessoas que são pessoas difíceis no relacionamento. Aí a pergunta que nós podemos fazer é a seguinte: por que Deus nos mantém em meio a relacionamentos difíceis? Isso para mim é transformador na maneira como a gente enxerga os conflitos. Conflitos que são inevitáveis. É que Deus tem um propósito redentor nesse conflito. Então, quando você estiver em atrito com alguém, quando você estiver em meio a uma confusão no seu relacionamento, seja onde for, com quem for, seja ele no casamento, seja ele com os filhos, seja um conflito no ambiente lá de trabalho, seja dentro da sociedade interna em que você está inserida, seja na igreja, enfim, pense um pouquinho. Esse conflito tem um propósito de trabalhar em mim, no meu coração, o propósito da redenção.
Olhe sob esse prisma, sob esse foco. Porque, queridos, num atrito, o nosso coração ele é revelado. Quando você fica irritado ou irritada, não é assim? Você revela muito do que está dentro de você. Você começa a revelar na fala, no tom de voz, na maneira como você lida com aquela dificuldade do relacionamento. Você revela muito a sua fraqueza, você revela muito o seu coração, você revela muito o seu egoísmo, a sua idolatria, os seus ídolos internos, o seu egoísmo. Você começa a revelar isso. E nesse ponto a gente precisa trazer a nossa lembrança de que esse conflito está sendo permitido porque Deus está querendo redimir na minha vida o meu coração. Se o que a boca fala é o que está cheio o coração, muitas vezes o conflito só vai revelar o que está dentro de mim. E aí nessa hora, Deus lida com o meu coração. Eu não sei quantos já leram a Sociedade Líquida de Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, e ele escreveu muito nessa área, sociedade líquida, amor líquido. Esse termo líquido é um termo que aparece muitos nos seus escritos para falar de algo que não é durável, que não é permanente, é algo que se fragmenta com muita facilidade. E aí ele faz as críticas, obviamente, não vamos satanizar isso, né? As redes sociais, mas ele faz uma crítica, e eu penso que com razão, das redes sociais, onde os relacionamentos nas redes sociais, eles são muito líquidos. São relacionamentos que você faz com muita facilidade, mas você desfaz desses relacionamentos com mais facilidade ainda. Porque nas redes sociais a gente não tem muita paciência. Você provavelmente já bloqueou alguém no WhatsApp. Não precisa levantar a mão. Você provavelmente já cancelou alguém lá no Instagram. A gente faz isso, eu já fiz isso. Porque nas redes sociais é fácil cancelar, é fácil bloquear, é fácil falar, não quero mais contato com você, não quero que você veja as minhas postagens e eu não quero ver também as suas postagens. Não é assim? A sociedade revela para nós um relacionamento que não precisa ser tratado, trabalhado, dialogado, conversado. Mas, queridos, relacionamentos presenciais, físicos, a gente não consegue cancelar. Aliás, não é para cancelar. Não é para bloquear. Relacionamentos físicos são para ser tratados. E aí no relacionamento entre marido e mulher, entre irmão e irmã, lá na igreja, no ambiente de trabalho, nós precisamos, às vezes, pedir perdão. Você não pede perdão na rede social. Mas localmente você pede, presencialmente você tem que ter humildade para pedir perdão quando você erra, e você tem que ter um coração que ama realmente o outro quando você tem disposição para perdoar quem te feriu e quem te ofendeu. Então, de maneira que quando eu olho para relacionamentos difíceis, qualquer que seja ele, quero insistir nisso, eu preciso perceber nesse relacionamento que Deus não quer trabalhar apenas no outro, mas Deus quer produzir um aspecto redentivo no meu próprio coração. Deus quer trabalhar a imagem dele em mim. É como se a pergunta fosse como Jesus iria agir e reagir se ele estivesse no seu lugar. Aí a redenção do conflito, a importância do conflito na nossa vida. O conflito tem causas, e aqui a gente poderia, aliás, esse tema, a gente poderia ficar uma semana trabalhando, sem exagero nenhum.
nós poderíamos ficar aqui uma semana trabalhando esse tema conflitos. Mas eu quero passar rapidamente sobre alguns aspectos aqui. Causas do conflito. O que causa conflito? Vamos olhar em primeiro lugar que os nossos conflitos, eles são causados pela nossa própria carnalidade. Nós somos crentes que ainda somos pecadores. Então nós temos dentro de nós, e a lista de Paulo lá em Gálatas capítulo 5, ao falar sobre as obras da carne, ele menciona inimizades, ele menciona porfias, ele menciona ciúmes, dissensões, invejas, discórdias, inimizades, enfim. Essa é uma lista grande. E aí, quando eu lido com conflito, quando eu passo pela experiência de ter esse momento difícil no relacionamento, eu preciso me perguntar: o que há de carnalidade na maneira como eu estou lidando com o conflito? Por que esse conflito surgiu? Será que não tem algo de pecaminoso de minha parte que está, de alguma maneira, contribuindo para que esse conflito permaneça, cresça? Dificilmente a gente faz essa pergunta quando estamos em meio a um relacionamento difícil. Mas precisamos perguntar, será que há ciúmes? Será que há porfias? Será que há uma inimizade, uma dissensão, inveja, enfim? Coração ainda pecaminoso, um momento ou outro, vai revelar esse tipo de carnalidade. Mas os conflitos, eles podem surgir também por causa de ressentimentos, por causa de problemas do passado que não foram devidamente tratados. E problemas, quando não são tratados hoje, eles vão se revelar mais para frente. Eles voltam, talvez com outra força, de outra maneira. Então, eu preciso entender por que está surgindo novamente essa dificuldade. E quando eu olho para trás, isso aqui deveria ter sido tratado lá atrás. Não foi tratado devidamente, então ele está voltando. Surgiu novamente. Problemas na comunicação. Tiago diz assim: se quem não tropeça no falar é perfeito varão. Interessante, né? Que quem não tropeça no falar é perfeito varão. Nós sabemos que nós não somos perfeitos. Queridos, nós nos comunicamos às vezes de uma maneira que contribui para o problema surgir. Quem sabe a gente fala na hora errada, às vezes a gente fala no tom errado, às vezes a gente usa uma palavra que é inadequada. Como nós erramos na comunicação? Tiago fala que a comunicação, a língua é fogo. A língua é fogo. E a língua pode ser bênção ou ela pode ser maldição. Que a língua, a nossa comunicação, a maneira como nós falamos, pode produzir fogo, pode produzir vida ou pode produzir morte. Nós precisamos sempre orar aquilo que o salmista orou, dizendo: Senhor, que as palavras dos meus lábios e que o meu meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Porque se as nossas palavras, o nosso pensar for agradável ou forem agradáveis ao Senhor, certamente serão agradáveis àqueles que nos ouvem. Então nós precisamos cuidar também com a questão da comunicação. Quem é que não explode na hora errada? Ira é um problema que nós precisamos tratar e lidar com ele. A ira. E a ira, às vezes, ela surge através da nossa comunicação. Quando a gente explode com o outro. Quando a gente fala num tom mais ríspido, mais áspero.
E aí Provérbios nos lembra que a palavra dura suscita ira, suscita problemas, suscita conflitos. Mas a palavra branda desvia o furor. Então nós precisamos cuidar, portanto, da nossa língua. E diferenças também de opiniões. Olha lá, quem não lembra de duas irmãs sócias da SAF lá de da igreja de Filipos? Evódia e Sintique. Fragrância e bom perfume, parece que esse é o significado do nome das duas, ó. Fragrância e bom perfume. E as duas estavam brigando, as duas não estavam se entendendo, porque havia diferenças de opiniões entre elas. Aí Paulo diz assim: rogo a essas irmãs, Evódia e Sintique, que pensem concordemente no Senhor. De maneira que nós não precisamos pensar sempre da mesma maneira, mas nós devemos ter em mente que os nossos pensamentos, quando eles são diferentes, podem provocar atritos nos nossos relacionamentos. E aí, quando o problema surge, eu preciso lidar com ele. Tem maneiras corretas e tem maneiras erradas. Deixa eu falar rapidamente as maneiras erradas. Eu usei já algumas delas e eu tenho certeza que você também já fez uso de algumas dessas formas. Primeiro é negar a realidade do conflito. Negar a existência de que alguma coisa não está bem. E aí você minimiza a realidade do problema. Faz de conta que não tem nada. Faz de conta que não existe. Faz de conta que está tudo bem. E aí o objetivo, quando você usa esse caminho, você quer evitar a dor de ter que lidar com aquilo. Você quer lidar com a dor do conflito e não solucionar. É bem verdade que, dependendo do conflito, você pode fazer de conta que não existe. Se ele for pequeno e se você perceber que isso não vai crescer dali para frente. Talvez fazer vistas grossas e não levar tanto a ferro e fogo. Mas não é sempre o melhor caminho. E a gente precisa discernir isso. Negar que tenhamos ali um problema não vai ajudar. Segundo é fugir. Fugir de casa. Tem um problema dentro de casa, eu vou fugir, bate a porta e vai embora, volta 2 dias depois. Você fugiu do problema. Divórcio é fugir do problema. Sair da igreja é fugir do problema. Pedir demissão da sociedade interna é fugir do problema. Então nós estamos descartando pessoas e nós estamos, ao fugir, nós estamos dizendo que aquela pessoa não tem importância para nós. Então fugir também não é o caminho. Silenciar. Em Minas, lá em Malacacheta, a gente diz que quando o burro não quer sair do lugar, você diz que ele empacou. Não sei quantos conhecem essa expressão, empacou. Está empacado, e aí não adianta bater no bicho. Quanto mais você bate, mais ele vai recuando, mais ele vai ficando... Aliás, essa palavra emburrado, você acha que veio de onde? Emburrado, está emburrado. O sujeito está num conflito, ao invés de tentar resolver e dialogar, o que ele faz? Fica emburrado. É o marido que fica emburrado, empacou, não sai do lugar, silêncio, não fala nada, vai dormir, não fala nada, nem boa noite, levanta no dia seguinte, sai cedo, não fala nada, nem bom dia. Está empacado. Não vai chegar lá na sua casa e falar, e aí? Não. Mas você tem que saber que nós temos essa tendência, que é uma tendência nossa de empacar, de ficar silente, de ignorar o outro, de ignorar fulano de tal, o irmão. A gente ignora e o silêncio não ajuda. Sim, há um silêncio que é importante e é necessário que ele esteja presente. Às vezes,
quando você precisa, quando você enfrenta um momento de maior tensão, talvez é melhor ficar em silêncio. Eu lembro já de algumas vezes em casa que a esposa querendo discutir um assunto, e eu disse para ela, olha, não é o melhor momento. Vamos deixar para outro dia. Por quê? Aí é melhor o silêncio, porque ambos estão com os ânimos aflorados, exaltados, e às vezes discutir aquele assunto vai prejudicar. Então espera acalmar o coração, os ânimos ficarem mais serenos, e aí teremos o momento certo. Mas não pode ficar um mês, né? É o quê? Não, é sereno demais, né? Um mês é muita coisa, né? Então tem um tempo certo para o silêncio, mas não pode se estender durante muito tempo. E atacar. Atacar é outra maneira de você resolver conflito. Quando você usa a sua força, quando você usa a sua posição para ferir o outro, para atacar alguém. E aí nós podemos atacar de maneira física, às vezes vontade não falta, não é? Às vezes vontade não falta, não fazemos isso, mas às vezes vontade não falta. Mas às vezes a gente não ataca fisicamente, a gente não agride fisicamente, mas tem uma outra maneira, queridos, dentro da igreja, principalmente em nossos relacionamentos, que a gente ataca. É quando nós usamos a língua para atacar o outro. E aí, quando você está ferido, quando você está machucado, quando o relacionamento não está indo bem, é muito comum você começar a falar daquela pessoa para outro. E aí você começa a espalhar no contexto da igreja, difamando, espalhando. E aí o autor aos Hebreus diz que nós precisamos buscar a paz. E quando nós espalhamos contendas, nós não estamos contribuindo para a paz dentro da igreja. Indo para a terceira e última parte, espero não ouvir um aleluia. Cadê? Isso. Então, maneiras corretas de você lidar com o conflito. Primeiro, são apenas 22. Só 6. Apenas 6. Então, primeiro, tenha como objetivo você encontrar a verdade e não ganhar a... Tiraram lá, não acabou não, meu? Isso. Então, tenha como objetivo você encontrar a verdade e não ganhar a discussão. Às vezes, a gente, nessa tentativa de você resolver algo, de você tratar daquele relacionamento difícil, você já entra numa proposta de resolver aquilo, mas você entra com um pressuposto de que você está certo e que você vai provar que você está certo. E aí, o seu grande objetivo, quando você entra com essa disposição, é mostrar que o outro está errado, que você está certo. E quando você chega a essa conclusão, você ganha a discussão. Interessante que essa disposição é uma disposição muito natural nossa, mas precisamos usar um outro caminho, que é o caminho de que você vai trabalhar para encontrar exatamente o que é verdadeiro nesse problema que você está enfrentando. De quem de fato é a culpa? Será que é do outro? Será que é de você? É sua? Será que você não tem uma parcela nisso? Então, há necessidade de você buscar a solução do problema e não garantir que você está certo. Porque se você entrar por esse caminho de que você quer garantir que você está certo, você fica cego para encontrar a solução do problema. Queridos, isso tem muito a ver com o orgulho nosso. E
Os irmãos sabem o que é catarata. A catarata nos nossos olhos, ela impede de você enxergar a coisa como deve ser enxergada. Nós precisamos fazer a cirurgia, operar para corrigir o problema. Mas muitas vezes nós entramos num propósito de solucionar um problema, mas a gente entra já com uma visão ofuscada, com uma visão turva do problema. A gente entra com uma predisposição. Eu estou certo, eu vou provar que ela está errada. Isso não ajuda. Então, eu tenho que iniciar um caminho de resolução de conflitos com uma proposta. Eu quero saber exatamente qual é a verdade nisso. Esse é o caminho. Segundo, nós precisamos, se isso é verdade, o primeiro ponto é verdade, então nós precisamos assumir uma parcela de responsabilidade no conflito. Dificilmente a gente pensa nisso, mas, de novo, a ausência de humildade, a presença do orgulho na nossa vida, aliás, o orgulho que está presente no ser humano desde a queda. Preciso lembrar os irmãos de que a causa da queda, da desobediência dos nossos primeiros pais foi orgulho. Orgulho é quando você tenta ser superior ao outro, você não entende a sua posição, você não entende o seu lugar e você acha que é melhor do que o outro. E eu preciso tratar do conflito entendendo que eu posso ter alguma responsabilidade nele. E para isso eu preciso ter humildade. E eu preciso me perguntar sempre o que há a respeito de mim que pode estar causando essa discórdia. Olha só, pensa aí, quem sabe, no último conflito que você teve com alguém, ou quem sabe está tendo, essa pergunta, será que ela vai fazer alguma diferença no resultado depois? O que há a meu respeito que pode estar contribuindo para essa discórdia? Eu preciso ter humildade para admitir isso. O orgulho me cega. O orgulho não consegue permitir, ele não permite que eu consiga enxergar com clareza. E aí o Senhor Jesus Cristo, usando da sua habilidade nas metáforas, ele fala: tira a trave do seu olho para que você possa estar em condições de enxergar melhor para tirar o cisco do olho do outro. Ele usa aqui uma metáfora de alguém que está com uma trave no olho e quer tirar o cisco do olho do outro. Interessante isso. Às vezes a gente lida nos nossos conflitos como se o outro tivesse total responsabilidade em tudo que está acontecendo. Pode ser. Não nego que possa ser isso também. Mas eu preciso ter essa humildade. Eu já contei isso num grupo ou outro, a respeito de um relacionamento meu com a minha esposa Jamile. Os meus filhos hoje já estão casados, têm 30 anos, mas à época eles tinham talvez 1 ano, 2, e a gente não estava bem no relacionamento. A situação era crítica. E eu lembro que depois de alguns meses, aquele relacionamento estava ficando tão desgastado, e eu, como pastor de uma igreja, eu estava me vendo totalmente inabilitado para o exercício do pastorado em razão do meu casamento não estar bem e o meu relacionamento com ela não estar bem. E aí, para resumir a história, vou ser bem objetivo, para resumir a história, naquele dia no gabinete pastoral, eu me assentei ali na mesa do gabinete pastoral e eu disse para mim mesmo: hoje eu vou resolver esse problema com a Jamile.
Eu vou anotar aqui nesse pedaço de papel, eu vou anotar onde ela precisa se corrigir para a gente poder salvar o nosso casamento. E aí eu comecei a anotar, anotando os erros dela, onde ela precisava mudar, e eu colocava na frente uma base bíblica também. O pastor tem disso, né? Aí eu colocava um texto bíblico à frente do que ela tinha que mudar. Aí eu consegui anotar 7 erros dela. Depois, assim, de uns 40 minutos de oração, meditando, 7 erros dela. 7 textos bíblicos. Tinha mais, né? Mas eu estava sendo misericordioso ali agora. E aí eu notei todos aqueles erros, e aí eu liguei para ela. Eu falei, Jamile, hoje eu vou chegar em casa mais cedo. Não vou nem visitar hoje, vou chegar mais cedo. E hoje a gente vai colocar um resultado nesse nosso casamento. Não está bem, a gente precisa definir isso, a gente precisa salvar o nosso casamento, o conflito não está legal, não está ajudando, a gente tem que resolver isso. Então, eu vou chegar mais cedo para a gente conversar. Ela falou, tá bom. E aí cheguei em casa mais cedo mesmo naquele dia. E aí as crianças já estavam dormindo. Ela sentou-se à frente ali no sofá, eu sentei do outro lado. E eu falei para ela, hoje a gente vai salvar o nosso casamento. Ela falou, que bom. E eu falei, e eu anotei 7 coisas que você precisa mudar na sua vida. Você já está rindo, já sabe onde é que essa história vai parar, né? 7 coisas que você precisa mudar. 7 coisas. E ela falou, tá bom. E eu falei, eu nem li texto bíblico, porque não precisava, ela já conhecia todos eles, né? E eu falei assim, olha, o primeiro erro que você precisa mudar na sua vida, esse. Ela pegou e falou assim, mas depois que você terminar de falar, eu posso falar os seus também? Não, eu falei assim, claro, claro. Uma voz firme, forte, segura. E aí, então, eu comecei a falar os erros dela, ela foi ouvindo. Muito atenciosa. Jamile sempre foi muito sábia. Terminei de falar, ela falou, eu posso falar agora o que você precisa mudar na sua vida? Eu falei, claro, bem, pode falar. Ela falou, primeira coisa, você tem que mudar. Tal. E eu fui anotando. Achei que não ia precisar, mas aí anotei, segundo, terceiro, quarto. Eu falei, mas nossa, 4 erros? 5, 6, 7. Irmãos, quando chegou no 7, eu falei, tá bom, empatou. Mas foi mais. 8, 9. Veja a ironia divina. Ela chegou em 14. Mas à medida que ela ia falando os erros, eu ia observando e prestando atenção naquilo, eu falei, ela tem razão. Ela tem razão. Mas aquele homem um pouco arrogante, firme, cabeça erguida, eu fui deitando no sofá. Sabe quando você vai assim, murchando, deitando no sofá? E ali eu percebi uma coisa. Quantas e quantas são as vezes que a gente quer resolver um conflito e a gente acha que é só o outro que está errado? A gente precisa entender que pode haver uma parcela nossa. E talvez a maior parcela no conflito é nossa. Mas o orgulho e a soberba nos cega para isso. Então, se eu quero lidar com o conflito, seja ele em que contexto for, eu preciso entender que eu posso ter contribuído para isso. Terceiro, cuide da sua comunicação. Cuide da sua comunicação. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala que está cheio o coração. E Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha só, olha o que o sábio Salomão está dizendo para mim e para você hoje aqui. Que a nossa língua, ela pode ser uma comunicação que vai trazer morte ou trazer vida. Queridos, nós podemos matar com a nossa língua, a maneira como nós falamos. Ou nós podemos trazer vida.
Podemos matar quando a forma como nós falamos é uma forma ofensiva, é uma forma egoísta, degradante, amargurada. Mas podemos trazer vida nos nossos lábios quando a nossa comunicação ela é confortadora, ela é encorajadora, ela é pacífica, edificante, ela é grata, unificadora e amável. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação, e assim transmita graça àqueles que a ouvem. Nós precisamos cuidar da nossa comunicação. Nós podemos matar um relacionamento, ou nós podemos trazer vida para o nosso relacionamento. Então, vamos cuidar da nossa comunicação. E não apenas, a boa comunicação não é apenas quando você fala, mas é a maneira como você ouve. Saber ouvir também faz parte da nossa comunicação. Há especialistas hoje que escrevem sobre a arte de ouvir. Ouvir. E ouvir não é ficar esperando o outro terminar de falar para você já começar a dar todas as suas razões. Porque tem assim aquele ouvinte que ele só fica calado, esperando você terminar de falar, mas ele não ouve nada do que você está falando. Isso não é ouvir. Talvez escutar. É o órgão físico, anatômico que você escuta. Mas ouvir tem a ver com perceber sentimentos. Tem a ver com perceber o ânimo. Tem a ver com perceber do outro lado motivações, tristezas. Então não é só ouvir uma sequência de palavras ou uma frase, mas é ouvir sentimentos, é estar atento ao que o outro está falando e como está falando. Ter prontidão para ouvir. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Tenhamos prontidão em ouvir. Deixa o outro falar, presta atenção. Você já pegou, numa conversa com seu marido, você já falou para ele assim: o senhor está me ouvindo? E aí ele fala, sim. Aí você faz um teste. Qual é o teste que você faz? Todos vocês sabem disso, é isso. Então diga para mim o que eu acabei de falar. E na maioria das vezes, não é a mesma coisa, né? Ouvir, saber ouvir. E ouvir significa respeitar, significa sentir, perceber o outro. Queridos, ouvir é uma arte. Ouvir uma arte. Responder antes de ouvir é tolice. Então nós precisamos ter essa sabedoria no ouvir. Então seja aí um bom ouvinte. E procure compreender a outra pessoa. Quando você quer se comunicar bem, quando você quer resolver uma dificuldade no relacionamento, você quer compreender o outro. Você quer chegar à razão do conflito, aquilo que realmente é verdadeiro em tudo aquilo. Então você quer compreender. Entrar na pele do outro. Entrar na pele do outro. Queridos, como isso é difícil? Entrar na vida do outro, naquele momento, para tentar entender por que ele age desse jeito, por que ele faz as coisas como ele faz. Deixa eu calçar os sapatos dele por uma semana para ver os dramas, as lutas, as noites de choro, porque aí você começa a entender exatamente o que é o outro. Não foi isso que Jesus fez? Jesus não ficou lá na eternidade gritando e falando em alto e bom som que nos amava, mas ele veio a esse mundo, ele se encarnou, tornou-se um de nós, entrou na nossa carne, para dizer assim, para sentir a nossa dor, as nossas angústias. E assim nós devemos entender o outro, compreender o outro.
E quando você passa a compreender o outro, peraí, ele está agindo desse jeito, mas olha a vida que essa pessoa tem passado. Olha o sofrimento dela. Olha a formação que ela teve. Enfim, quando você começa a entender por que ele age dessa maneira, então você começa a compreender, e isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar. E aí, se você quer compreender o outro, 4 coisas são importantes aqui. O desejo sincero de você compreender, saber ouvir, respeitar a opinião do outro e não condenar ou julgar. Então, tudo isso envolve em você compreender. A minha esposa, ela tem uma deficiência auditiva. Ela usa aparelhos nos 2 ouvidos. Então, ela ouve muito pouco. E com o aparelho auditivo, a voz que ela ouve é um som robotizado. Não é o mesmo som como nós ouvimos aqui. Então, está sendo provavelmente uma dificuldade muito grande para ela nesse plenário, em razão da distância, da dificuldade, às vezes, do microfone, dela entender tudo que está sendo dito, porque a dificuldade dela é muito grande. E eu ficava irritado, às vezes, de ter que repetir algumas coisas. E ela percebia a minha irritação em ter que repetir. E aí, um dia, ela pegou, tirou os aparelhos do ouvido. A gente estava conversando, ela pegou e tirou os aparelhos do ouvido, não para não me ouvir. Às vezes ela fazia isso, né? Não vou mais ouvir. Às vezes ela fazia isso. Mas nesse dia ela tirou os aparelhos e ela deu os aparelhos para que eu colocasse em mim. Ela falou: use meus aparelhos por um tempo. Perceba como eu ouço você. E aí então eu coloquei os aparelhos para ouvir. Queridos, horrível. Ouvir aquele som e aquela voz, daquele jeito. Uma voz robotizada. Eu falei: eu não tenho direito de ficar irritado. Eu preciso compreender melhor a minha esposa. Agora eu entrei na pele dela por algum tempo e fiquei ali uns 10 minutos tentando dialogar, conversar e ouvir. A gente precisa ter essa sabedoria. Deixa eu passar para o outro lado para entender exatamente qual é a dificuldade. Aí a gente começa a compreender um pouco melhor. Há um livro interessante, eu não lembro aqui o título. Ele era médico e esse médico sempre vinha à sala onde havia os familiares do paciente, e ele dizendo que muitas e muitas vezes ele entrava na sala para poder dar a notícia do falecimento da pessoa após a cirurgia. E ele diz: e a maneira como eu passei a dar informação da morte de um paciente, de um familiar, de um membro da família, mudou completamente no dia em que eu estava do outro lado. Agora eu estava na sala. E eu precisei receber a notícia do falecimento do meu filho. Agora eu sei o que é dar uma notícia do falecimento de alguém. Queridos, para a gente compreender, a gente precisa às vezes passar para o outro lado. Entrar na pele do outro. Ficar no lugar do outro um pouco. Isso é compreender. É entender. E por último, disponha a perdoar. Vou correr aqui. Temos 5 minutinhos. Disponha-se a perdoar. A ausência de perdão gera tormentos na vida daquele que não quer perdoar. E quem não perdoa está envenenando o seu próprio coração, porque destrói a ponte que um dia ele mesmo vai precisar atravessar. E Mateus 18 nos dá a parábola a respeito do perdão, do credor incompassivo. E aquele credor que havia sido perdoado numa dívida tão grande, não conseguia agora perdoar quem lhe devia uma soma menor.
E aí Jesus conta essa parábola, porque nessa parábola ele mostra exatamente qual é a natureza do perdão. Um rei que tinha uma dívida de $100.000, e essa dívida foi perdoada, foi cancelada a dívida, mas ele não conseguia perdoar uma dívida menor. E aí, há 3 promessas quando você cancela uma dívida. Perdoar é cancelar dívidas. E aí, há 3 promessas. Você promete que não fará da dívida como instrumento de manipulação. Quem perdoa não fica jogando na cara sempre. Quem perdoa não volta ao passado, dizendo, mas você fez isso, e aí vem uma lista de novo do que a pessoa errou. Você não usa a dívida como instrumento. Você não falará da ofensa para outros a fim de difamar a pessoa. Você perdoou, então não difame, não fofoque, não diga nada contra essa pessoa para o outro. E você promete que não vai ficar remoendo a dívida. Então, perdoar, queridos, é um caminho sábio que Deus permite a nós para a gente poder lidar com os atritos na nossa vida. E, por último, busque ajuda de um conselheiro. Na multidão de conselheiros há segurança, Provérbios 11:14. Às vezes não dá. Às vezes não dá, você precisa de ajuda. Ajuda de alguém que vai ajudar realmente você, que vai abrir os olhos, os teus olhos, para enxergar algo que talvez você não esteja enxergando. E que bênção é quando nós temos mediadores, pessoas que nos ajudam a enxergar o lado daquela questão, ou quem sabe os 2 lados. Então a função de um mediador, de um conselheiro é essa, de mediar pessoas que estão em conflito e pessoas que enxergam o caminho de maneira diferente. Eu não estava acertando aquela questão com a Jamile, eu estava discordando dela, isso foi anos depois, não faz muito tempo isso não. E aí eu falava para ela, mas eu estou certa. Ela falou, não, você não está certo, você está errado por causa disso. Eu falei, então tá bom, vamos chamar o pastor tal e a esposa dele, a gente vai comer uma pizza aqui em casa, a gente vai conversar com ele sobre isso. Saudoso reverendo Jorge Canelhas, muitos aqui o conheceram. E falei para o reverendo Jorge, você pode vir em casa tal dia, tal? Vou. A gente quer tratar um assunto contigo, eu e a Jamile. Queridos, eu tinha certeza que eu estava certo. Aí colocamos o assunto para ele enquanto a gente estava comendo a pizza. Aí ele falou assim, vamos ouvir a Jo primeiro. Falei, tá bom, eu queria ouvir a opinião do meu amigo de 30 anos já. Eu falei, essa eu vou ganhar. É meu amigo, né? Vou ganhar nessa. Aí a Jo falou assim, não, Gil, você não está certo, não. E eu vou mostrar para você porque você não está certo. Você não está certo por causa disso. Você não está conseguindo enxergar isso aqui. Agora eu quero ouvir você, Heaven. O que você manda aí? O que você diz sobre isso? Ele falou, a Jo está certa. Eu falei, não sei por que eu trouxe aqui e ainda vou pagar uma pizza para você para ouvir isso. Mas assim, é uma bênção quando a gente pode levar assuntos difíceis para os nossos conselheiros. Eles mostram um caminho que talvez a gente não está enxergando. E quando a Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria, queria dizer que há. Pode levar a sua luta e seu problema para pessoas sábias em quem você confia para lhe ajudar. E eu termino. O que fazer agora? Aplicação, apenas 4 questões que você pode levar em consideração. Existe hoje em seu ciclo de relacionamento alguma pessoa com quem você está tendo conflito? Você sabe qual a razão ou motivos que geraram essa dificuldade de relacionamento? Você consegue identificar algo que você fez ou deixou de fazer que contribuiu para esse desgaste no relacionamento? E você consegue perceber qual a vontade de Deus para a restauração desse relacionamento e o que você pretende fazer?
no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E esse é o livro que eu disse que está aí no final. Relacionamentos, uma confusão que vale a pena. Relacionamentos é uma confusão, mas é uma confusão que vale a pena. E aí, se você quiser receber os slides aí, basta entrar lá no Instagram e acessar os slides. Queridos, é isso. Deus abençoe. Obrigado aí pela paciência de vocês. O almoço está lá nos esperando, mas eu devolvo aqui para a nossa irmã Ana Maria.